Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse grande podcast que nós vamos gravar neste momento com uma convidada extremamente especial. Antes disso, eu vou fazer a minha transcrição, né? Eu estou de vestido branco, com uma alça única. Eu sou uma mulher 50 a mais, morena, de olhos castanhos, sobrancelhas grossas. E estou com um coque no cabelo e está todo preso. E aqui a gente tem um grande prazer de receber o Uchi Araújo, que vocês vão conhecer e entender essa pessoa incrível que está aqui junto com a gente hoje. Tudo bem, Uchi? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada. Eu achei que você ia aproveitar e fazer minha autodescrição também. Eu fiquei esperando. Não, agora é com você. Essa parte é sempre importante, né? É um exercício. Obrigada. Bom, eu sou uma mulher branca, 40 a mais. Eu tô com os cabelos semi-soltos, né? Presos assim na altura da orelha com os grampos. Eu tô de camisa branca, com uma manga, parece uma asa assim mais solta, e uma calça cor de caramelo. E sou uma mulher branca, de sobrancelhas médias também, um sorriso muito largo. E acho que é isso, né? Tá ótimo. Pois é, e é um prazer te ter aqui com a gente em mais um episódio, que é da Teoria ao Hábito, mas nós estamos numa edição especial das Mulheres Empresárias B. Então é muito significativo para nós que somos desse sistema incrível, né, desse movimento das empresas que querem ser melhores para o planeta. Então, esse nosso ciclo de entrevistas com as mulheres empreendedoras, elas vêm muito de trazer essa força que tem o próprio movimento em si. Uhum. E a gente sempre começa, Uchi, perguntando quem é Uchi. Então, já tinha meio que me antecipado essa pergunta antes e eu não me preparei para ela, mas acho ela realmente muito importante. Então, assim, de onde que veio essa mulher que é hoje, assim, mas qual foi a raiz, né? De onde que veio a sua infância, a sua história de vida, assim, até os 18 anos, mais ou menos? Conta pra gente começar esse warm-up aqui desse papo. Conto, com certeza. E eu acho que eu quero começar por um ponto que você trouxe logo de início, quando você me pergunta, tipo, quem é a Uchi? A Uchi, inclusive, é uma parte da minha vida, um presente que eu ganhei de uma amiga há 20 anos atrás, esse apelido. Eu costumo dizer que é meu nome fantasia. A minha razão social é Úrsula Helena, né? E eu gosto de pontuar isso porque isso faz parte do meu nascimento, né? Foi uma convergência ali dos astros, pai e mãe, né? Acho que o primeiro consenso dos dois sobre o meu nome. Eu sou a primogênita do meu pai e da minha mãe e a única filha. Eles, logo que eu nasci, tinham 1 ano e pouco, eles se separaram. E por uma história fora do comum para a época, eu fiquei com meu pai. Eu fui criada pelo meu pai, né? Então, inclusive do lado da família do meu pai, que é uma família bem patriarcal. Então isso já pode explicar um pouco da minha existência, né? Do meu sentido de existência, talvez da minha conexão com a causa gênero tão natural e até mesmo muito mais urgente, talvez pelo meu contexto. Eu sempre tive tudo do meu pai. Apesar de toda a exigência, de toda a cobrança, de todo o protecionismo, né? Ele sempre também foi um cara muito presente e muito afetuoso do jeito dele. Me considero muito privilegiada por isso. E vivi com ele a minha infância e início da minha juventude inteira, até quando ele casou de novo. Eu já tinha 13 para 14 anos. A minha primeira irmã da relação do meu pai, da segunda relação do meu pai, nasceu quando eu já tinha 14 anos. Por outro lado, a minha mãe, quando eles se separaram, ela se mudou para o Rio Grande do Sul, e aí casou de novo. Então eu tenho 2 irmãs gaúchas e 2 irmãs cariocas. Isso representa muito da minha vida, porque eu, inclusive, ali pelos meus 16 anos, depois que eu voltei do meu primeiro intercâmbio, com 15 anos,
Meu presente de 15 anos foi: você quer ir para Disney ou você quer fazer um intercâmbio? Eu, obviamente, escolhi o intercâmbio. Fui fazer um intercâmbio na Irlanda, foi o meu primeiro, e isso me abriu para o mundo. Eu costumo dizer, inclusive, que eu sou uma carioca, né? Me sinto com uma alma de mundo, assim, porque eu, desde pequena, né, sempre fui acostumada a viajar muito para poder estar com minha mãe, né? Eu viajo sozinha de avião desde os 6 anos de idade, então é um ambiente muito assim, tranquilo e normal para mim. E ao mesmo tempo que eu fui muito incentivada a explorar o mundo, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe. E aí, nessa volta da Irlanda, eu fui morar com a minha mãe. Então eu vivi a minha segunda não, né? Já a minha adolescência, ali perto dos 18, morando em Porto Alegre com a minha mãe. Fiquei 11 anos em Porto Alegre, né? E ainda fiquei mais um tempo fora. E aí terminei o colégio lá, eu fui para fechar o segundo ano e o terceiro, e aí entrei na faculdade. Entrei numa faculdade de arquitetura muito pela inspiração com a minha madrasta do Rio. Me desconectei porque eu vi que o mundo da arquitetura era muito diferente do que eu queria. Naquela época eu já questionava, queria fazer os projetos todos participativos, eu vindo, ia para a rua, ouvia as pessoas. E a minha professora dizia: não é nada disso, você que tem que levar a solução. Eu falava: como é que eu vou levar a solução se eu não vivo naquele lugar? Então imagina, naquela época eu já tive esse conflito, até que eu me conectei com a causa de responsabilidade social corporativa, numa conversa com as minhas amigas. Descobri a faculdade de comunicação com especialização em relações públicas, ali antes dos 18, e aí resolvi me aventurar nessa formação. E aí, já nessa época, eu já tinha empreendido uma empresa de eventos com uma amiga. Então, acho que só para já contar um pouquinho, dar um pouco de spoiler dessa minha vida. E uma outra coisa muito importante na minha vida, nessa idade, o esporte sempre foi uma coisa muito presente. O esporte me educou muito, me trouxe muita compreensão da vida, né, seja individualmente, seja coletivamente. A dança sempre foi muito presente também, eu sempre fui uma praticante, né, sempre fiz aulas e fiz parte de grupos de dança, assim como fui atleta da escola, atleta do clube, sempre gostei dessa realidade. É muito da minha linguagem, inclusive, depois de anos, né, que a gente vai se conhecendo, se reconhecendo no mundo, eu entendi que tem muito dessa linguagem, inclusive, no meu dia a dia. Então, essa é um pouco da Úrsula. Que delícia, mas é bem pouquinho, Bem pouquinho. mas achei super interessante que, na verdade, você tem 4 irmãs do Rio. Só que 2 são do Rio de Janeiro e 2 são do Rio Grande do Sul. Exatamente. Mas as 4 são do Rio. São do Rio. Faz sentido, é verdade. Nunca tinha olhado por essa perspectiva. E é muito interessante também essa questão da gente trabalhar o nosso corpo, né? E o esporte, ele traz muito da gente se conhecer no lado matéria. Uhum. A gente precisa se conhecer no lado espiritual, né? Na nossa história de vida. Mas a gente também precisa se conhecer na nossa matéria para a gente entender até os nossos superpoderes. Uhum. Né? O que a gente consegue fazer com o nosso corpo a partir do momento que a gente realmente explora isso e começa a avançar. Sim. E com o tempo a gente vai entendendo que muito do sentir passa pela sensação do corpo, né? Essa sensação física, seja Perfeito. Boa, seja ruim. Perfeito. Então, esse entendimento desse corpo que a gente habita, inclusive, é a nossa primeira noção e percepção de casa. Né? Inclusive, recentemente me fizeram uma pergunta sobre qual era meu entendimento sobre comunidade, né? E sei lá, num insight que me veio, eu falei: cara, minha primeira noção de comunidade sou eu mesma, é o meu corpo, isso aqui é uma grande comunidade. Né? Se todos os organismos estiverem dialogando, conversando, interagindo da melhor forma, eu funciono. Se alguma coisa não estiver funcionando, eu não funciono. Então, a minha primeira, foi meu pensamento que me veio assim do nada. Eu falei: nossa, realmente. Depois que eu me entendo como gente, como comunidade, a minha próxima noção de comunidade é a minha família, o meu primeiro núcleo. E aí a gente vai interagindo com comunidade da escola, comunidade do clube, comunidade do, né? E a gente por aí vai seguindo. Ou seja, nós somos uns fractais do que é uma comunidade maior. Né? Exatamente. Muito lindo, muito lindo. Eu achei muito interessante você trazer esse ponto da responsabilidade social corporativa. Eu não queria pular etapas, claro. Né? Então vamos ver como é que você chegou até esse lugar. Mas é muito interessante porque eu vi muito pouco sobre isso no Brasil. Eu mesma fiz um curso numa plataforma de cursos internacionais, da Columbia University, né, super rico sobre isso por interesse, né, porque realmente é uma área muito interessante. E isso é tão intrínseco dentro da minha existência também, que eu não percebo como eu tenho tão forte essa área de impacto
e de responsabilidade social corporativa na minha existência mesmo. É uma coisa um pouco natural. Sim. Né? Sim. Você hoje teve a oportunidade de ver eu trocando com o meu time, né? E você vê que é uma coisa que é natural. E deveria ser assim. Eu ia dizer, né? deveria ser assim. Deveria ser assim. Eu Deveria ser estranho assim. quando alguém participa de uma dinâmica e faz algum tipo de comentário assim, nossa, da sinergia do time, da gente aceitar as observações como uma coisa construtiva, né? Então, assim, ter permissividade ao erro, etc. Eu já percebi que eu estou num lugar hoje que eu acho estranho quando não é. Né? E é um baita desafio. Sim. Então, vamos voltar lá e entender. Como é que você foi? E aí, você foi para fazer faculdade, fez arquitetura. Eu também fiz arquitetura, né? Eu sou arquiteta e urbanista de formação. E assim, na arquitetura a gente tem uma relação muito íntima com o ser humano. Então, você estava no caminho certo. Eu acho uma pena que tenham te desmotivado desse jeito, mas nada por acaso, Nada por tudo acaso. é perfeito. Então, teve uma jornada. E aí, então, você não fez arquitetura para fazer comunicação? Fui fazer comunicação social e aí optei pela especialização em relações públicas e aí dentro de relações públicas eu aprofundei um pouquinho o meu conhecimento na área de diplomacia corporativa, que hoje, se a gente for traduzir que nem responsabilidade social corporativa já sofreu mutações dentro desse universo, né, de desenvolvimento sustentável, dentro dessa lente, hoje a gente fala muito em ESG, em regeneração, e isso está contido neste contexto. A mesma coisa, a diplomacia corporativa hoje está para a nossa noção de rede, tá? Para a nossa noção de stakeholders, etc. Né? Porque nada mais é do que empresas que dialogam entre si e, por um acaso, elas têm em comum, seja algum público específico, algum mercado específico, ou até mesmo alguma matéria-prima ou algum produto que dialoga entre si e elas compartilham aquele mercado. E aí parte do princípio da gente começar a entender o que é concorrência, o que é cooperação, o que é o benefício que a gente gera ou o malefício que a gente gera, porque essa é a grande questão, né, dentro da noção de impacto, do entendimento de impacto que a gente tem hoje, né, que grau de impacto a gente gera, né, que natureza de impacto a gente gera, se é um impacto negativo, se ele já está mais perto do impacto positivo. Então foi mais ou menos por aí. Foi curioso, porque não foi uma coisa. Foi parte de um processo de investigação, quando eu saí da arquitetura, do tipo, e agora o que eu faço? Aí eu abri uma empresa de eventos com uma amiga nesse meio do caminho, fiz alguns cursos, e aí resolvi já empreender. E aí, nessa de me relacionar com pessoas, de entender fornecedores, de montar contextos, montar cenários, e conviver com essa minha amiga, até com um outro grupo de amigas que ela me trouxe, né, dessa relação em Porto Alegre, eu estava investigando isso e eu conversava com elas e trocava ideia e um dia ela mesma falou, vem cá, eu ouvi um negócio, eu achei muito a sua cara. Você já ouviu falar em responsabilidade social corporativa? Aí eu falei, cara, já, mas minha mãe já tinha comentado alguma coisa, porque minha mãe, né, executiva, trabalhou no mercado corporativo há anos. Eu falei, já, a gente até trocou, mas eu não aprofundei. Ela falou, eu acho que você tem que aprofundar. Tem alguma coisa aí, conecta com relações públicas, e é a sua cara. Ela falou, eu ouvi e pensei em você na hora, acho que você tem que investigar. E aí eu falei, vou investigar. E aí eu fui atrás e fui realmente descobrir um mundo muito curioso, muito interessante, né? Na época eu fiz muito uma relação de tipo, tá bom, responsabilidade social corporativa é um novo papel das organizações frente à visão antiga de filantropia. Né? Então tinha já uma evolução de pensamento, né? E tinha todo um campo ainda para ser explorado, né? E aí até me lembro que ainda tem, né? Ainda tem um campo para ser explorado. Enorme. E aí foi muito curioso porque aí refiz o vestibular, passei para 3 cursos diferentes, em faculdades diferentes, mas eu acabei optando por esse. Passei para administração, né, em 2 outros lugares e resolvi fazer esse. Até passei melhor colocada nessa faculdade, foi muito curioso. E aí entrei assim, de peito aberto. Falei, vamos ver o que isso me reserva. E eu lembro que logo em seguida eu falei, então eu vou começar a fechar a empresa, porque não vou dar conta, eu quero atuar na área. E logo em seguida minha mãe conheceu um cara que se tornou um grande amigo, um profissional hoje que eu admiro muito. A gente tem pouco contato, mas ele é muito significativo na minha vida, porque ela comentou com ele que eu estava entrando na faculdade, trocando de faculdade, tal, não sei o quê, e ele trabalhava nessa ONG
que promovia empreendedorismo para jovens dentro das escolas, em grade curricular complementar. Eu já tinha conhecido na escola, porque eu fiz parte de um programa que eles ofereciam na escola, e no primeiro dia que eu comecei a faculdade, eu comecei no estágio, nessa Ah, empresa. E ela foi, assim, um grande marco na minha vida. Foi meu primeiro estágio, e eu saí de lá como coordenadora de marketing 2 anos depois, um dos melhores chefes que eu tive na minha vida em termos de desenvolvimento, e uma organização que, inclusive, anos depois eu fui fazer um intercâmbio fora, e eu trabalhei nessa mesma organização lá na Inglaterra. Então, assim, até hoje eu tenho relação, fui voluntária, né, sou ainda, quando posso, advisor e mentora, então, realmente foi muito significativo, né, enquanto eu estava aprendendo e estudando esse universo, eu já estava colocando ele em prática e vendo isso acontecer. Isso é muito a minha realidade da teoria ao hábito, né, isso realmente sempre foi, a minha vida ela é assim. ou seja, você estava aprendendo a dirigir o carro, aprendendo a trocar roda, mexer no motor, fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente, Muito exatamente, interessante, muito exatamente. interessante. E aí, depois que você saiu dessa ONG, e aí? O que que aconteceu? Aí eu fui mergulhar no mercado corporativo mesmo. Porque por um acaso, quando eu saí dessa ONG, eu fui trabalhar numa das empresas que era mantenedora, né? Uma empresa de tecnologia Perfeito. que era uma das patrocinadoras dessa organização. E aí fui para uma área marketing comercial, também uma área muito nova para mim, mas eu já atuava muito com processo, muito com produto, então a gente estava, era um desafio de lançar um produto novo, ao mesmo tempo que instalar ou implementar, na verdade, um processo, uma tecnologia de gestão de processo de venda. Então, assim, eu realmente fui para um mundo muito diferente, mas numa empresa que minimamente tinha uma atuação dentro dessa temática por causa dessa organização. Então, ainda conseguia ali dentro me manter conectada. E aí, dessa experiência, eu fiquei aí no mercado corporativo fora especificamente da área de responsabilidade social corporativa, vivendo o mercado, né? Vivendo o outro lado, o que foi muito significativo para mim, para entender, eu sou uma pessoa muito de operações, né? Muito de produto, processo, então para mim foi muito significativo. Né, eu, dessa área de tecnologia, fui para a área de educação, fui para o varejo, fui para o mercado financeiro depois, então para mim foi uma mudança de percurso que para mim hoje ela faz parte da minha rota, né, pelo fato de ter transitado e sempre ter mantido o meu olhar, né, para o que essas empresas faziam ou não faziam nesse sentido. No meu dia a dia, eu sempre busquei, inclusive, quais eram os cuidados que a gente tinha na hora de implementar um produto, na hora de fazer uma estratégia dentro da própria área, da própria equipe. Quando a gente fala em responsabilidade, estava te ouvindo, estava aqui pensando, né? Eu com as palavras. Quando a gente fala em responsabilidade social corporativa, primeiro que a gente dá um nome para isso e diz, empresa, você se responsabiliza por isso. Você personifica isso como se fosse só uma responsabilidade da empresa, da instituição. Mas a gente esquece que quem faz as empresas e as instituições são pessoas. Então, a responsabilidade social corporativa, ela tem que estar no nosso dia a dia como colaborador em qualquer circunstância. Seja a gente dar bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa que faz a limpeza do nosso escritório, seja a pessoa que está na recepção do nosso prédio. São coisas, estou falando, parece coisas óbvias, coisas básicas ou coisas insignificantes, e não é. Porque isso faz parte. Se eu sou responsável socialmente, no meu dia a dia, com as pessoas, eu vou receber isso em troca. Então, acho que eu iria num grau, assim, muito... Estou tentando chegar e tangibilizar para o que é viável, sabe? A gente olha para a responsabilidade só como se a empresa tivesse. É óbvio, tem a responsabilidade da empresa, tem a potência, né, o impacto que uma empresa é capaz de gerar, mas a gente precisa olhar isso no micro também, né? O quanto que isso fala sobre todos nós. Eu acho que isso sempre foi uma realidade para mim, na minha trajetória. E aí, eu adoro fazer essas conexões, né? Então, quando a gente está falando, na verdade, quando a gente está falando de uma empresa, nós estamos falando de uma comunidade. Uhum. Uma comunidade que envolve o propósito pelo qual a empresa foi criada, que seja para desenvolver um produto, colocar um produto no mercado e gerar riqueza, ok, mas ela tem a comunidade interna dela, onde não é só sobre fazer um treinamento do funcionário, né? Porque por muito tempo o funcionário só era treinado.
Ele é treinado para responder daquele jeito, ele é treinado para se comportar de forma tal, ele é treinado para falar outras línguas, ele é treinado para ter uma escrita interessante, fazer uma comunicação corporativa. E não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Então, assim, eu achei muito interessante quando eu mergulhei nesse lugar, de entender e que é isso que eu trago até para dentro da Patragá, quando eu olho para os colaboradores, eu vejo pessoas que, se tem 24, 25, 30 anos, whatever, que ele pegou tudo que ele aprendeu até agora e ele está dedicando todo esse potencial, toda essa riqueza, todo esse valor para que a Patragá cresça. Então, eu enxergo isso com muita gratidão no primeiro momento, né? Mas como é que eu dou um give back para ele? Então, para mim, uma das primeiras coisas é como é que eu permito que ele seja quem ele é? Porque eu acho que se manifestar e se sentir livre de ser quem você é, eu acho que é o primeiro passo para que ele faça parte da comunidade, ele pertença. Né? Então, se eu tivesse uma forma, um tom de voz que todo mundo aqui dentro fala nesse mesmo tom, com esse mesmo vocabulário, né, nesse mesmo lugar, eu estou justamente cortando essa possibilidade. E é nesse lugar que eu acho que a riqueza da diversidade. Porque como as pessoas são diferentes, elas aprendem umas com as outras, elas trocam umas com as outras. E se elas forem respeitadas, não tem problema elas serem diferentes. Né? O que incomoda nas diferenças é quando elas não são respeitadas por serem diferentes. Sim. E aí fala assim, olha, será que você pode se comportar de um jeitinho um pouquinho diferente aqui, porque assim, o seu comportamento aqui não encaixa? Né? Então eu acho que nós estamos num momento, e nós estamos aqui falando do S do SG mesmo, viu, gente? É o S puro, como ele deveria ser. Não é assistencialismo, entendeu? Não é filantropia. É como que a gente enriquece essas pessoas que estão ali se dedicando para que o negócio cresça, de uma forma que elas também cresçam junto com o negócio. Né? E não fique essas desigualdades que a gente fala tanto, né? Desse desequilíbrio que vem de tudo, desde a informação, né? Desde a formação também, a gente dá ferramentas e possibilidades para que a pessoa evolua onde ela vê que ela tem potencial e que ela tem interesse. Sim. Né? Também não dá pra gente querer, falar assim, vender picanha para vegano. Então, às vezes você quer que uma pessoa fale outra língua, ela tem muita dificuldade, né, de aprender outras línguas, por vários motivos. Mas ela é muito boa em criar produto. E aí? Né? Então, e aí muito pelo contrário, né? Como é que a gente cria mecanismos de inserção, de inclusão, mesmo com essas barreiras? Então, eu tenho um exemplo aqui muito legal, que nós estamos aqui no Cubo e tinha uma colaboradora aqui da equipe de limpeza que foi promovida, uma graça, Gi, e a Gi estava muito triste aqui. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí eu fui promovida, e ela estava arrasada porque ela foi promovida. Eu falei, mas por que você está arrasada, você foi promovida? Ai, sabe por quê? Porque eu agora preciso fazer e-mails para reportar coisas para os meus superiores, e eu não sei escrever. E aí eu fico sofrendo, mas ela estava numa crise de ansiedade, num sofrimento, etc., porque ela não tinha habilidade de escrever. Aí sabe o que eu fiz? Apresentei o ChatGPT para ela. Para ela quebrar uma barreira. Ela quebrou uma barreira. Exato. Então, assim, ela se sentiu incluída e ela não se sente mais diminuída nem incapaz. Porque ela não tinha habilidade de fazer aquela escrita, porque ela não teve essa oportunidade. Não teve essa oportunidade, não tinha essa informação e possivelmente não tinha nem noção de que podia ter esse tipo de suporte. Uma coisa que, enquanto você estava falando, que me veio muito na cabeça, quando a gente olha para essa noção de comunidade empresarial, né, a palavra comunidade, ela significa a gente ter algo, uma identidade ou alguma unidade de algo em comum, né, que seja, escolhemos estar trabalhando nessa empresa porque a gente tinha um sonho de trabalhar nessa empresa, ou tinha um interesse de estar nessa empresa para se desenvolver profissionalmente, fazia parte da sua estratégia de crescimento de negócio, enfim. Mas o que é importante são pessoas
quando você fala de diversidade, eu vejo desse jeito. São pessoas que vieram por caminhos. Você perguntou logo no início da nossa conversa, quem é a Uchi? Né? Logo no início ali da minha vida, né? Hoje, considerando que eu tenho 43. Mas quem é? De onde você veio? Então pensa você, 100 pessoas que trabalham na mesma empresa, que vieram de caminhos, de origens e de lugares, de experiências e bagagens completamente diferentes. O que a gente menos faz no dia a dia de trabalho é trocar sobre isso, porque foi construída uma cultura de que dentro do espaço corporativo você tem que ser profissional, você não pode trocar sobre essas coisas. Aí você vai para uma sala para debater uma ideia, para buscar uma solução para um problema com toda a sua bagagem. E aí, se a gente não se conhece, não entende, a gente está defendendo cada um o seu ponto de vista porque acha que aquele é o melhor, porque acha que tem o melhor entendimento, e fica esse duelo. Por isso que os processos participativos, a história da escuta, ela se torna cada vez mais evidente que é importante, né? Porque a gente precisa dar espaço para que as pessoas consigam se expressar diante da história, da bagagem que elas têm. E o que a gente menos tem é isso. É tipo o entendimento de que, cara, todo mundo quer crescer, né? A jornada corporativa, a jornada de vida. Por que a gente está sempre querendo ou trocar de uma empresa para outra, ou crescer de uma função para outra, né? Porque a gente quer se desenvolver. Isso para o ser humano é fundamental, né? Então, na verdade, eu entendo que é o essência da nossa existência. A gente sempre se desenvolver, seja profissionalmente, espiritualmente, relacionalmente, afetivamente, né? Porque se a gente for para pensar, quando você comentou do modelo das empresas, né, que a gente precisa treinar as pessoas para trazer, parece o mesmo modelo da escola. Nós fomos educados para estudar um conteúdo, seja ele a forma, a maioria conteudista, de decorar para passar na prova, passar no vestibular e ir para a faculdade e viver o mesmo processo. E sai da faculdade, vai para o trabalho e vive o mesmo processo. Você tem que viver by the book para conseguir ser promovido, né? Nós não fomos, no nosso percurso, incentivados a expandir. Quando eu falo expandir, combater essas normativas que foram criadas, usando o potencial e reconhecendo o potencial individual de cada um. E aí, quando a gente vai para o senso de comunidade, como é que eu consigo construir uma empresa levando em consideração que as pessoas não são iguais. Mesmo estando na mesma equipe, na mesma empresa e congregando a mesma cultura, inclusive eu faço um questionamento, e aí é meu pessoal, de cultura organizacional se constrói como? Ela vem de um imaginário, né, de um pequeno grupo para um grupo maior, ou ela considera, né, esse tamanho de diversidade e o espírito do tempo daquela organização para se reconstruir? Né? Então, essa conversa sobre cultura organizacional precisa considerar esses ingredientes todos. Né? Ela precisa se renovar, ela precisa olhar para isso, né? E precisa olhar para as pessoas não como máquinas, mas como seres humanos de fato. É óbvio que a gente tem momento para tudo, tem hora e espaço para tudo, né? Mas é possivelmente a comunidade, fora a sua família, que dependendo do teu estilo de trabalho, teu estilo de estrutura e organização, é a comunidade com quem você passa maior parte do tempo. Exatamente. Acordado. Porque você pode até passar a boa parte do seu tempo do lado do seu companheiro na sua casa dormindo. Mas a maior parte do tempo do seu dia você está acordado ao lado de outras dezenas de pessoas com quem a gente às vezes não consegue ter o mínimo de empatia ali, de conexão. Eu não estou dizendo nem intimidade, estou dizendo de conexão por alguma coisa. Sabe? Então, esse sentido da comunidade organizacional das empresas, ele precisa mudar essa lente, sabe? A diversidade, ela é muito ampla, né? Não são dados visualmente e simplesmente tangíveis. Tem muita coisa subjetiva, muita coisa intangível, né? E às vezes meia dúzia de pergunta pode gerar uma conexão absurda. Muito bom. E eu estou aqui tendo vários insights, com várias perguntas, mas assim, eu acho que você tocou num ponto que é o ponto do que é o sistema B, né? Assim, né, uma das verticais, né, que a gente aborda muito são essa questão das pessoas, da diversidade, mas assim, de como que elas conseguem se expressar dentro do todo, né? Sim. Para que elas possam contribuir com a comunidade, se sentir pertencente, se sentir reconhecida e respeitada,
né, e potencializar. Então, a gente não está falando aqui de uma rebeldia. A gente não quer quebrar o sistema. A gente quer potencializar o sistema. Né? Então, é uma visão muito diferente, porque a gente trabalhava em comando e controle. E hoje, se você operar em comando e controle, você não consegue mais crescimento exponencial. Não tem jeito. Então, precisa mudar a cabeça, precisa mudar o mindset, a visão e a estratégia. E aí, provavelmente, é uma cultura que vai ser emergente a partir do momento que você quebra as hierarquias, né, e horizontaliza esses processos. Tem uma cultura que vai ser construída pela nova comunidade. Sim, eu gosto de pensar, quando eu me conectei, e o que me conecta com o Sistema B, tem duas coisas muito explícitas, né? A primeira é a mudança da mentalidade e do entendimento sobre o que é lucro, o que é resultado, né? Nesse sentido, e para quem é esse resultado. Porque lucro, todo mundo fala essa expressão, tô no lucro, ou tá no lucro, né? Então, quem são essas pessoas e o que elas falam sobre esse lucro relacionado a essa instituição? Sabe? Essa empresa, né? Eu acho que é uma relação, né? Uma troca, tanto de quem está de dentro para fora falando dos resultados que conseguiu realizar com a sua empresa e de quem está fora se relacionando com aquele produto ou aquele serviço, se sentir, inclusive, beneficiado. Acho que o lucro ele tem, inclusive, essas duas. Então, esse é o primeiro ponto, né? O Sistema B ele se propõe ele já nasceu questionando a mentalidade sobre o que é, né, ser um negócio lucrativo, né? Como ele é lucrativo, por que ele é lucrativo, para quem que ele é lucrativo, como que isso é distribuído e percebido por todos que se relacionam com essa organização. E o segundo ponto é a visão e a noção de interdependência. Né, a própria palavra interdependência, ela assim, ela é muito, ela é muito forte, né? Porque a gente entende que no mesmo mercado, no mesmo mundo, existem empresas e empresas, pessoas e pessoas, e que essa noção de independência, ela é ignorância, inclusive. Né? Ninguém é independente de nada. Mesmo que você se isole e vire um ermitão, né? Você em algum momento está consumindo, para começo de conversa, sei lá, está consumindo água. Você não produz água. Então você não é independente. Você ali é interdependente da natureza. Quando você está numa cidade, você não consegue morar num apartamento isolado do mundo, numa casa isolada do mundo, porque a energia que você consome na sua casa, ela é produzida por alguém, a não ser que você consiga produzir energia sozinho. Porque assim, existem formas hoje, existem, mas é muito, assim, é muito improvável que isso mesmo que você aconteça. construa essa placa solar, você vai precisar dos materiais para construir a placa solar, então, assim, e alguém levou esses materiais para lá. A não ser que você realmente tenha condição de fazer tudo isso sozinho, isolado do mundo, e tudo bem. Pode ser que exista alguém, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho improvável. Então, essa noção de interdependência, para mim, ela me traz uma noção de, tá bom, então eu faço parte de um coletivo global ou dentro da minha casa, né? E como é que eu atuo, né? Que tipo de postura, atitude e valores e princípios eu celebro ali e o que eu recebo de volta. Então é isso, né? Interdependência, essas duas noções que são muito valores, né, do sistema B, de fato por si só já questionam um sistema tradicional inteiro. Perfeito. E aí isso faz parecer uma rebeldia, mas, né, faz parecer um ativismo. Não, é porque tem pessoas que já experimentaram um pouco, porque não acho que, também não estou aqui sou uma defensora, você sabe disso. Quem me conhece sabe o quanto que eu me conectei, me identifiquei, me reconheço com esse movimento, mas também não acho que ele não é perfeito, essa é a palavra. Ele não é perfeito. São pessoas e organizações principalmente pessoas, porque pessoas lideram empresas, que experimentaram essa nova lógica, essa nova mentalidade, essa nova forma de ser e agir por si, pelos seus negócios, e viu que é possível. Que viu que tem um mínimo de resultado fazendo coisas que a gente questiona muito, porque não são feitas até hoje. Então, eu acho que tem e é um movimento grande. Né? Eu, quando certifiquei minha primeira empresa, em 2014 para 2015, acho que nós éramos, sei lá, 30 empresas no Brasil.
né? E hoje somos 300 e poucas. Então, já são 10 anos, né? Então, assim, é mais de 7 mil no mundo, né? Não é um movimento qualquer, né? E é um movimento que requer muita coragem, né? Para algumas coisas. Eu sei que a gente questiona, e quem está dentro do movimento também questiona as empresas que certificam, ou quem não certifica, por que não certifica, porque deveria ter certificado, quem certificou não deveria ter certificado. Está todo mundo em algum lugar fazendo algum esforço. E eu acho que também vai da consciência de cada um, quanto que está sendo verdadeiro ou não, né, nesse próprio processo de certificar. Mas é um movimento, é uma iniciativa, né, e o fato de ser tangível, de gerar uma percepção, né, numérica, de tipo, tá bom, eu tenho aqui um número para atingir que representa o esforço das minhas ações. E isso é tangível, então isso dá para mim um mapa de pelo menos eu sei por onde que eu posso ou não posso melhorar, sabe? Então eu acho que tem um valor muito grande no movimento nesse sentido. Perfeito. Bom, então, na verdade, assim, a gente vai construindo, tem milhares de caminhos para puxar a conversa com a Uchi, gente. Vocês não sabem que isso daqui é uma biblioteca com muitos capítulos, né, de A a Z. Aqui a gente pode perguntar, mas né, como a gente fala muito de ESG, né, a gente tem no nosso core, na nossa existência, ajudar as empresas a combater mudanças climáticas, reverter, né, esse aquecimento global e promover a equidade social, né, então são os pilares que da onde nasceu a 4H e da teoria ao hábito vem trazendo também muita luz sobre caminhos possíveis, né? Então o objetivo principal da criação do nosso podcast foi começar a trazer um letramento, inspiração, exemplos, né? Para que realmente quem está do lado de lá, que é do mundo corporativo, comece a se inspirar e a traçar estratégias, porque para muita gente é muito novo, né? Para gente que já nasceu o SG sempre, faz parte da nossa essência, né? Nós somos assim esquisitos, isso é fácil, assim, é meio óbvio até. Mas para 99% da população não é óbvio. E não é, porque senão a gente não estaria onde a gente está. Então, quando você falou de interdependência, e aí, muito interessante, eu ainda estou impactada pela Denise Hill essa semana, né? Onde ela deixa muito claro que nós somos interdependentes de um sistema ancestral que mantém a vida no planeta. Então, sem o sistema hidrológico, né, da água, né? E sem o sistema da atmosfera, na verdade eu considero que são três, porque a gente tem a litosfera também, que é o solo. Para mim são esses três sistemas com a energia do Sol. Essa potência é que originou a vida, né? E a gente tem uma mágica no nosso planeta, porque ele está perfeitamente calculado na distância do Sol, de forma com que essa essência da vida realmente aconteça. E onde eu queria chegar, né? A gente também está, quando a gente fala da parte ambiental, da ecologia, né? Gostei muito do que você trouxe. Não, a gente não precisa falar ESG, pode ser ESG ou de ecologia, porque realmente a ecologia é o estudo, né, das questões ambientais. E o próprio Fritjof Capra, que é um físico que eu adoro, e aquele livro Visão Sistêmica da Vida é o meu livro de cabeceira, né? Ele montou um centro, né, Center of Ecoliteracy. Ou seja, um letramento ecológico, porque nós somos analfabetos ecologicamente. Né? Então, eu acho que você foi muito assertiva aí na sua colocação e eu vou usar para mim, tá? Vou pegar emprestado. Por favor. Mas, enfim, o que eu percebo é isso. As corporações, elas não sabiam como tratar o social e entender essa interdependência sobre os stakeholders internos e externos, porque os clientes consumidores também fazem parte dessa comunidade, então ele também tem uma responsabilidade sobre ela, de entregar um produto que seja bom para a saúde das pessoas, isso é fundamental, né? Então as empresas precisam entender que elas precisam criar um produto que seja bom para a saúde delas, que garanta segurança ecológica no seu consumo, né, na sua forma produtiva, e que
gere desenvolvimento em volta, não fique só para si. Porque essa interdependência é isso. Se a gente mata a galinha, a gente não tem mais ovo. Né? E se a gente nutre a galinha só no limite, o ovo vem fraquinho. Né? Então, essa interdependência é super importante. E aí a gente tem a interdependência natural. Né? Eu gosto muito do princípio da biomimética, né? Que usa a natureza como mentora e como parceira, ao invés de ser fornecedora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora desta interdependência, né? De como as empresas também podem começar a mudar um pouco do olhar para mapear os seus processos e melhorar esses processos a partir de uma interdependência saudável com a natureza, para a gente começar a promover a reversão do aquecimento global. Uma pergunta muito curiosa. Primeira coisa duas coisas que me vieram na cabeça quando você lançou essa pergunta para mim foi: primeiro, se a gente não estivesse aqui, a natureza viveria muito bem, obrigada. A gente, de fato, tem um entendimento aí de que a gente chegou depois, de que a gente, de fato, hoje tem a natureza muito como fornecedora e não como parceira da nossa subsistência. Né? E isso estou falando de uma visão de quem está numa grande cidade. Porque talvez se a gente for lá para dentro do campo, né, do interior, talvez a visão das pessoas de lá não seja essa. Isso já me traz uma visão ainda maior sobre diversidade e sobre a noção de interdependência. E aí, ou não. Ou não. Porque nós estamos falando de uma coisa que é sistêmica. Então, quando a gente, por exemplo, represa a água aqui, ela vai faltar em algum lugar que a gente não tem menor controle, e pode ser lá no interior. Pode ser no interior. Onde e aí é que eu ia chegar. Quando a gente vem para uma noção de cidade grande, a gente perde essa noção de que em coisas que a gente faz aqui, escolhas que a gente faz aqui, também vão gerar impacto no interior, e quem está no interior talvez não vai entender. Vai, inclusive, ainda continuar associando com questões naturais. Faltou água, tipo, putz, não está chovendo tanto quanto deveria. Porque essa é a noção. Na cidade estamos usando água demais. Fecha os registros. Olha a noção de abundância e de escassez aí, quando a gente fala da noção de interdependência. Né? Então, tem um entendimento de, puxa, você está dentro de um prédio, do lado de milhares de prédios. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou carioca, né? Nasci com a natureza abundante na minha frente, eu cresci, né, no pé da Floresta da Tijuca. Né? A minha vida era sempre mar e montanha, né, por osmose. E aí para mim é natural estar numa cidade grande, inclusive como São Paulo, e o meu olhar sempre procura pelas árvores, pelos verdes, meu ouvido sempre procura pelos pássaros, né? E eu tenho muita noção de que talvez isso seja uma exceção. Porque a maioria das pessoas não. E aí tem essa necessidade de, tipo, vou para o mato para me reenergizar. Vou sair da cidade porque eu vou me reconectar. Por que isso? Qual é a mágica que existe? Né? E como é que eu trago essa mágica para dentro de mim, para que eu tenha um entendimento dessa importância e trago isso para a minha vida, para o meu dia a dia? Né? E é óbvio que a gente tem visto algumas outras iniciativas, você olha para o redor e eu fico sempre na dúvida, o que é planta de verdade e o que é planta de plástico, porque é muito fácil ser enganada. Mas o fato é o quanto a gente precisa de lembretes, sabe, da natureza na nossa vida. Se a gente for olhar, por exemplo, talvez o meu negócio, a minha empresa onde eu estou, ela não trabalhe com um produto especificamente, então eu não consigo entender a cadeia do produto e entender onde é que está a natureza, mas a natureza está em todos os processos da minha empresa, porque se eu sou uma empresa de tecnologia, eu estou produzindo essa energia em algum lugar. Da onde que ela vem? Ela não está no telhado do seu prédio. Ela não está no chão, né, soterrada debaixo dessa estrutura. Né? Então, esse, às vezes, é um entendimento muito observador mesmo, tipo, onde é que está a natureza na minha vida, no meu dia a dia? Todas as empresas têm, em algum grau, em algum nível. Tanto é só olhar dentro do espectro de empresas B certificadas, a gente vai encontrar de tudo. Desde empresas de serviço, que não necessariamente consultoria, por exemplo, se você fala, mas consultoria não tem nenhuma conexão com a natureza. Não? Ué, mas você usa caneta, usa computador, tudo que você usa teve algum elemento que a base original, ancestral,
como a própria Denise fala, é alguma matéria-prima extraída de algum lugar. Isso aqui não foi criado aqui em laboratório. Talvez hoje em dia, com tecnologia 3D e tal, a gente consiga. Mas a origem, o celular só funciona por causa de um determinado minério. Né? Tipo, determinadas coisas só funcionam por causa de uma matriz. Energia só funciona por causa de algumas matérias-primas naturais. Então, se a gente olhar a fundo e tiver esse olhar curioso, Ana, eu acho que a gente vai perceber, sabe? E vai conseguir talvez ter um pouco mais de humildade, de olhar para isso e falar, cara, tá aqui em todos os lugares, é só querer olhar, é só querer ajustar a lente, sabe? De para onde está isso. Sabe? E eu acho que de alguma forma também pode parecer meio maluco o que eu vou falar agora, mas é honrar e celebrar essas criações. Porque de alguma forma, se a gente chegou onde a gente está como sociedade, é por causa de todos esses desenvolvimentos. Isso tudo é inovação. Né? Meu pai uma vez me disse, durante um festival que a gente fez no Rio há 10 anos atrás, o Festival Reboot, que eu tenho um amor, um carinho enorme por ele, o meu pai foi. E foi um dos meus maiores presentes, assim, ele foi no evento, andou por tudo, e era um evento que se propunha a mostrar para as pessoas, né, essa nova economia, né, através de diferentes pesquisas, e ele virou para mim e falou, na frente dos meus amigos, assim, né, ele disse, olha, gente, estou muito orgulhoso de vocês, porque é um novo momento, e eu espero que vocês façam boas escolhas e boas realizações a partir desse conhecimento novo que vocês acessaram. Eu fiz, ele disse olha, ele falou por ele, mas ele falou por uma geração, né? Eu fiz o melhor que eu pude com o conhecimento que eu tive lá atrás. Tenho certeza que poderia ter sido melhor, tenho certeza que poderia ter sido diferente. Já tinham pessoas na minha geração que tinham o olhar de vocês, mas era o que eu podia naquele momento. Hoje, eu abri um pouquinho mais a minha mente. Meu pai. Muito legal, muito legal. Mas vamos lá. Agora a gente já falou do da ecologia, já falou do social. Chegou a hora da governança. Chegou a hora da governança. Eu tô rindo porque é a parte mais... que ao mesmo tempo que é um universo gigante e parece desconhecido para as pessoas, não é. Porque é a mesma coisa que pensar que para a gente, como cidadãos, né, cidadãos desse mundo, a gente precisou de algumas regras coletivas para a convivência, né? E se existem essas regras comuns que foram criadas para uma convivência social, isso é incorporado dentro das empresas. Então a gente tem aí um conjunto, né? E eu acho que essas palavras, inclusive, podem soar um pouco assustadoras quando a gente fala normas, regras, mecanismos, políticas. Regulação. Até mesmo quando a gente fala política, né? Já tem até uma distorção, mas porque às vezes você precisa de na verdade, eu vou resumir sem tirar a significância. É pensar que são guias, sabe? São direcionadores para que a gente consiga ter um realizar mais uníssono. Lembra da história da comunidade? Né? A gente precisa desses mecanismos para que todo mundo, de alguma forma, esteja contribuindo, né, para esse crescimento, para esse desenvolvimento, para a realização de um combinado. Né? Porque materializar um produto, além de um projeto, né, de uma gestão, é um combinado. Tipo, então, vou fazer esse produto acontecer. Para ele acontecer, eu preciso de várias micropartes, e cada parte tem um responsável. Então, é um combinado que a gente faz para poder materializar um produto. Se alguém desandar, é óbvio que não vai ser punido, mas vai fazer falta nesse conjunto, sabe? Então, eu acho que esse olhar da governança, ele ainda parece pouco conhecido ou entendido, mas ele nada mais é do que tipo, tá, mas imagina, são 10 pessoas aqui. Se a gente não tem um acordo, né, de como que a gente, sei lá, define se o que a gente quer ir para a praia ou quer ir para montanha, a gente não consegue se entender, fica aqui, não tem premissas para a gente tomar essa decisão. Se cada um quer fazer o que quer, a gente não tá junto. Cada um vai para um lado e tá tudo bem, se esse for um acordo, se essa for uma premissa, não. O acordo cada um faz o que tá afim. Não, o acordo vamos todos juntos porque a gente tem um objetivo em comum. Então, é isso, assim, é um conjunto de coisas que fazem essas pessoas, essas diversidades e essas tarefas se transformarem numa grande realização,
né, tentando traduzir um pouco o sentido de governança, e aí, claro, coloca aí em cima disso responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira, responsabilidade societária, responsabilidade social, né, porque é um compromisso perante a sociedade, perante a natureza, com o que você faz, com a matéria-prima que você, né, extrai para produzir um produto. Então, tem que ter uma série de responsabilidades. Né? E eu acho que governança nada mais é do que isso, são esses mecanismos de direcionamento das minhas ações, assim, para que eu realmente consiga, né, atingir os meus resultados, entenda resultado, assim como eu falei, no sentido de lucro, de uma maneira muito ampla, né? Perfeito. Não, e aí tem um detalhe, você precisa comprovar isso que você está falando. Então, os acordos ficam documentados, né? Então, isso daí fica definido. E aí, a partir daí, você precisa medir, monitorar, né, e controlar se está sendo executado ou não. Se o acordo está sendo cumprido ou não, e de que forma e como que a gente ajusta. Lembro que lá no início você fez um comentário sobre a arquitetura no final, não foi aquele meu caminho, mas eu depois naveguei por outros caminhos de arquitetura da informação, por exemplo, arquitetura do conhecimento, né? E eu entendo muito, minha conexão com governança veio muito desse lugar, né? Quando você consegue deixar o conhecimento, né, todos esses acordos tangíveis, acessíveis, uma linguagem clara, e às vezes não são claras, porque são bem complexos, né? Se a gente for para os documentos, inclusive jurídicos, a linguagem ainda um pouco mais complexa. Mas eu entendi e entendo, né, que esse consolidar do conhecimento e compartilhar para conhecimento da maior parte das pessoas possível, né, isso traz de fato, primeiro, um alinhamento de conhecimento sobre isso, e ao mesmo tempo, imagina numa sociedade de dados, a gente precisa, né, de alguma forma acompanhar, né, e assim, não precisa ir muito longe, gente. Quando a gente olha para uma criança se desenvolvendo, né, ela não tem nota, ela não tem dados para mensurar, mas a gente tem dados ali sutis, intangíveis, quando ela começa a falar, quando ela começa a querer andar, quando ela começa a ficar em pé, né, você vai avaliando, né, as mães, por exemplo, acompanham muito se a criança está desenvolvendo, se ela não está, se ela está falando, se ela está interagindo, né, tipo, é uma fase de desenvolvimento do ser humano. Então é mais ou menos a mesma coisa, a gente está sempre observando algo, né, e analisando e avaliando isso, não por uma questão só de performance, também porque eu acho que é muito reducionista a gente falar de performance. Sim, sim. Eu acho que eu gosto de falar um pouco do que você trouxe lá no início de potencial. Sabe, a gente tem potencial para fazer coisas incríveis. E tem o potencial, inclusive, para diminuir e reduzir as coisas que não são incríveis, porque todo mundo faz coisas que não são incríveis. Então, mas como é que a gente avalia isso? Seja subjetivo ou objetivamente, né? E a governança traz esse contorno, né? Traz esses caminhos mesmo, assim, essas ferramentas, né? Pronto. E aí um dos itens da governança também importantíssimo que não pode ficar para trás se chama transparência. Né? E este ano, principalmente, né, muitos dos relatórios anuais foram rejeitados pelo Conselho pela falta de transparência e a colocação de dados que criam assimetrias e dão, vamos dizer assim, análises enviesadas sobre aquilo. E agora o cerco começa a apertar, né? Porque a União Europeia definiu, né, como é que os relatórios em 2027 têm que aparecer com os indicadores. E aí foi muito interessante a engenharia reversa que a Denise fez, que em 2027 nós vamos falar dos relatórios de 2026. Os relatórios de 2026, eles precisam ter um comparativo com os relatórios de 2025. Então, nós estamos em 2024, a hora de estruturar isso é agora. E aí, tem um detalhe também, né? A inteligência artificial veio para ajudar também no processo de transparência. Então, em 2027, esses relatórios vão ser analisados pela inteligência artificial, então não vai ter como escapulir. Então, o que você aconselha neste cenário incrível
que agora as empresas que têm pouquíssimo, o departamento que cuida disso é muito pequeno dentro das empresas. Né? A gente vê empresas gigantescas, 20 mil, 30 mil, 50 mil funcionários, que o departamento não tem 5 pessoas. E aí? E aí? Primeiro, você me fez lembrar, ano passado, eu tive uma oportunidade com um cliente, ele estava querendo estruturar o primeiro, de fato, relatório de sustentabilidade, era uma grande consultoria. Não é das Big Five, mas era uma grande consultoria. E aí, a gente elaborou a proposta, apresentou, não era uma proposta só para fazer o relatório, porque eu não sou uma pessoa que só faz o relatório, eu precisaria olhar os dados, olhar a estrutura, inclusive, né, da execução dos projetos até a finalização dos projetos, para a gente já mudar uma estrutura para que no ano passado ainda eles já conseguissem fazer a descrição do impacto ao longo do ano para que 2024 já fosse mais fácil. Não era só, vou construir o relatório de 2022, 2023 você continua fazendo do mesmo jeito, 2023... Não, é mais ou menos o mesmo pensamento que a Denise fez. Então, se vocês querem fazer um relatório agora, já vamos construir uma estrutura que a gente já consiga implementar em 2023. Para 2024 já nasceu o relatório diferente. E aí foi um quiprocó. Porque, primeiro, eles vinham com uma premissa de nós já temos os dados levantados, eu falei, então vou verificar os dados, deixa eu verificar como é que vocês estão fazendo, né, o levantamento, de onde é que veio, para ver o que a gente já pode melhorar. E aí, obviamente, a gente não fechou o projeto, eles contrataram um designer para fazer. E eu estou sendo muito transparente, porque eu acho que é importante falar sobre isso. Né? A transparência, ela vem, primeiro, de um sentido muito de coragem, a gente conseguir olhar para aquilo que a gente não faz bem. Que a gente não está fazendo direito. Eu disse aqui já, nós não somos perfeitos. Isso. Tudo é um caminho, tudo é um percurso. Isso. Ontem, eu, inclusive, vi um podcast não, foi um vídeo curto, um recorte de um podcast de um cara que eu admiro muito, Márcio Libar, vou até falar o nome dele para que as pessoas procurem o perfil dele para ver, e ele fala muito no sentido de você conseguir admitir quando você erra, sabe? Ele até fala, a hora que você falar, tipo, me ferrei, falou uma outra palavra, mas eu vou ser mais polido, tá? E ele fala, putz, me dei mal, né, deu ruim, né? Isso faz com que a gente tenha mais humildade para melhorar, para evoluir. Ninguém aqui é perfeito. Não, eu, inclusive, vão me crucificar. Eu digo, não existe especialista em ESG. Perfeito. Porque é muita coisa, sabe? Você pode ser especialista em olhar para isso de uma outra forma. Especialista em investigar, mas especialista em ESG é muito complexo. Eu tenho muito cuidado quando eu falo isso. Né? Então, ser transparente é você primeiro conseguir olhar para si mesmo o que você faz e falar, putz, isso aqui não tá legal. E óbvio, né? É um sentido tem junto aí um sentido de vulnerabilidade, de abertura, e é óbvio que o mercado também, por outro lado, é um grande julgador. Né? É muito fácil a gente falar que tem lá a União Europeia definir um novo relatório para 2027, mas ela está pronta para punir. Mas aí como é que a gente faz para criar mecanismos de planejamento, que é o que a Denise falou? Muitos se preocupam só em 2027. São poucas as pessoas que têm o pensamento da Denise, e eu sou fã da Denise, que cara, qual é o planejamento? Agora. Vou mudar agora, dá para mudar. Ah, mas já estou em maio. Não importa. Você ainda tem 8 meses aí até o final do ano. Dá para mudar o segundo semestre, dá para ajustar, dá para ler aquilo e dá para entender. Mas aí também precisa tangibilizar. Aí vem o letramento. Tangibiliza. Como é que é isso? O que ele precisa ser feito? Né? Qual é o diagrama dos dados que eu preciso e até mesmo definir qual é o grau de transparência que eu estou disponível e comunicar. Perfeito. Olha, eu estou disposta a dar esse grau de transparência nesse momento. Para o próximo eu vou melhorar. Mas porque eu não estou confortável com os meus números. Se a gente tivesse um pouco mais dessa coragem, sabe? E eu sei, gente, eu estou falando aqui, óbvio, não quero o lugar da ideologia, porque a gente sabe que por trás, né, os bastidores são muito mais complexos. Né? A gente que vive essa realidade de ESG e de sustentabilidade não pode viver de ideologia. A gente tem que lembrar que por trás dos panos e das estruturas hierárquicas existem muitos interesses. Então, até definir qual é o grau de transparência que eu consigo dar neste momento, diante de todos os compromissos corporativos e sociais que eu tenho, é importante, sabe? Então, eu acho que minha recomendação é, se você já pode
e já tem como entender o que essa estrutura lá na frente vai pedir. E uma coisa que eu sempre digo, como é que a gente constrói uma cultura de que sustentabilidade ela tem que estar na mesa de todas as áreas. Exatamente. De todo mundo, sabe? Não é só uma conversa, não é para existir uma diretoria. Eu acho que ainda precisa existir a diretoria, por uma questão de marcar um território, uma importância. Não é à toa que existe, e isso é óbvio, que existe diretoria financeira, de operações, de marketing, precisa, até que se entenda, porque o financeiro precisa existir, porque se não tiver, né, a estrutura financeira, não se sustenta. Se não tiver a de marketing, não se comunica, não se relaciona, né? Se não tiver a de RH, não cuida. Então tem que ter ainda. Mas eu sonho, num futuro, que sustentabilidade seja um princípio de todas as áreas. Perfeito. Que todo mundo tenha os seus próprios indicadores e consiga construir os seus próprios indicadores refletindo o que é o sentido de sustentabilidade. Não é fácil? Não é. É um exercício? É. E como exercício para tudo dos negócios, né? É só mais um. Só que ao mesmo tempo ele não é só mais um, porque é urgente, né, a incorporação desses princípios. Então, eu acho que eu teria esse cuidado nesse momento de olhar essa nova premissa e montar esse plano mesmo. Tipo, tá bom, chegar lá é o ideal. Qual é o meu sonho? Mas o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho? Quais são os primeiros passos? A gente tem uma lógica de mercado muito de forecasting. A gente faz metas para o ano, a gente faz planos para frente, mas a gente esquece muito de, às vezes, esse forecasting ser o que é o nosso ideal, né? O que é o nosso desejável, o que é o nosso objetivo, e dar um passo para trás e avaliar onde a gente está hoje e pensar, tá bom, o caminho é longo, quais são os passos que eu tenho que dar? Como que eu consigo dar esses passos? Com quem eu consigo dar esses passos? Qual é o custo que isso tem? E aí, claro, construir, né, uma avaliação para entender quais são os passos viáveis para dar de um lugar para o outro. Então, eu acho que a gente está precisando muito mudar a perspectiva o tempo inteiro, sabe? Para realmente absorver, sabe, a sustentabilidade como uma prática do dia a dia, assim. Ou seja, primeiro passo é sair da inércia. Primeiro passo, sair da inércia. Só que aí, você falou uma coisa que eu gosto demais no nosso bom português mineiro. Oncotô e proncovô. Né? Porque você também sair da inércia, mas também ir correndo na direção errada, pode ser desastroso. Né? Então, fazer esse diagnóstico, de entender todas as áreas, levantar tudo isso, e trazer clareza, e aí ter tomadas de decisão baseadas nesse diagnóstico, é fundamental. Né? A gente trabalha com resíduos, e resíduos, primeiro é escopo 3. Então, todo mundo foi para escopo 1 e 2 e 3, foi ficando para lá. Não, resíduo a gente nem gera, porque ninguém nem monitora, enfim. Então, a gente ficava muito lá no final. Só que, na verdade, é uma lógica a gente sempre mostrou uma lógica diferente. Por quê? Porque resíduos primeiro. A gente resolve resíduos no dia seguinte. É do day one para o day two. Na hora que você faz a infraestrutura e a estratégia, imediatamente você faz a reversão. Quando a gente identifica também como que a gente transforma isso num negócio e como que a gente começa a extrair valor a partir disso, este valor aqui começa a pagar os outros projetos. E aí os outros projetos também vão começando a redução de valor e aí vira uma ascendente, uma espiral ascendente positiva enorme. Então, e é uma forma de você começar facinho. Não precisa investir em grandes plantas de energia fotovoltaica, não precisa investir em trocar toda a sua frota para carros elétricos. Inclusive, tem que entender se isso faz sentido. Resíduos é barato. E é rápido, você vê resultado rápido e você começa realmente a girar a roda. Mas enfim, depois desse spoiler da própria Quatragá, que eu aproveitei aqui, né? Maravilhoso. Descarado isso, mas não foi intencional, mas é para trazer exemplos mesmo, vocês conseguirem entender essas lógicas, como que as empresas conseguem fazer esse mapa. A gente conversou um pouco sobre isso hoje no almoço, e eu comentei com você quando a gente estava vivendo aquela greve dos caminhoneiros,
que as pessoas não entendem. Lembra da história de como que as coisas nos afetam, né? No sentido de o que é impacto? Impacto é uma ação, alguma coisa que aconteceu em alguma medida que ela me afeta de alguma forma. Ela tem um efeito de alguma forma. Muitas vezes, quando a gente vai para esse lugar, como as empresas mapeiam isso, parece que tem que ser uma coisa mirabolante. A gente distorceu, inclusive, o sentido da inovação. Coitado da inovação. Está carregando um fardo do mundo nas costas. Né? Porque agora, se for a inovação disruptiva, ou ela é incremental, ou ela não existe. Né? Então, coitada, a inovação deve estar assim, de insônia. Né? E aí você fica assim, gente, às vezes é um exercício, sabe, mais simples do que parece, de botar, né, no centro da questão e fazer um mapa do impacto sistêmico que aquilo tem, um mapa mental mesmo. A gente já viu essa estrutura. Né? Eu estou falando isso porque nessa greve dos caminhoneiros, acho que inclusive tem um post que eu fiz sobre isso. Eu falei que eu fiz o desenho, acho que eu postei. Eu botei a greve dos caminhoneiros no centro e fui colocando quais eram os impactos que aquilo gerava. Né? O atraso na distribuição do combustível, o atraso na entrega dos medicamentos, atraso na entrega de insumos dos alimentos nos supermercados, uma série de... E aí o quanto que isso impactava até chegar na nossa casa. Eu não estava na greve, eu estava em casa. E os aspectos financeiros a respeito. Fora os aspectos financeiros. Fui fazendo camadas e camadas, sabe? O quanto que, beleza, a hora que acabar essa greve, se ainda o produto estiver na validade, ele vai chegar muito mais caro na gôndola, eu vou comprar ele muito mais caro. Eu parei para fazer um exercício porque eu estava ficando doida quando as pessoas diziam, né, que fica nessa polaridade, tipo, de apoiar e não apoiar a greve, de recriminar os caminhoneiros. Eu estou falando dos caminhoneiros, não estou falando de uma manifestação política, gente, estou falando de uma classe trabalhadora. Tá? Olhando por essa perspectiva, eu sentada assim, numa mesa com os amigos, peguei um papel, porque eu sou uma pessoa que pensa com papel e caneta, você já viu isso. Eu botei o papel assim e falei, tá bom, gente, vamos olhar. Vamos lá, greve dos caminhoneiros. O que isso impacta na nossa vida? Vamos chegar lá. Isso aqui, esses caras parados, eles estão carregando combustível, remédio, alimentos, insumos, roupa, porta. Tudo isso. Isso vai gerar o quê? Atraso de entrega do combustível nos postos, atraso de entrega de medicamentos nas farmácias e nos hospitais, atraso de alimentos nos mercados, nas escolas. Fui desenhando, fui fazendo mesmo um mapa mental, assim. Falei, tá bom. E aí foram camadas, né? Porque foram desde o que tipo de impacto nesse sentido e o impacto financeiro. Se quando acabar a greve, eles conseguirem entregar essas mercadorias e elas estiverem dentro da validade, você vai pagar mais caro por isso. Porque teve como é que fala? Não é esse deságio, mas não é isso, é outra palavra que agora me fugiu. Mas você vai pagar por esse passivo que aconteceu. E aí, não, mas então perdeu a validade. Aí pronto. Criou um prejuízo não só para a marca, mas para a produção, e o próximo produto que vier, ele vai vir com esse prejuízo acumulado. Fora também o custo de destinação desse produto. Tudo. Que vai ter que ter alguma destinação, aterro sanitário, com processamento. Porque virou um resíduo. Né? Então, assim, tinha uma série. E aí, quando eu lembro que eu fui fazendo esse mapa, e as pessoas na minha volta, elas estavam assim olhando, daqui a pouco eu fui vendo as pessoas meio que encostando na cadeira, assim. Eu falei, gente, vocês conseguem entender que é uma greve que importa para todo mundo? Que a gente não pode se abster, né, em termos de cidadania, de participar ou não dessa reflexão? De entender ou não? Eu não estou dizendo que a gente tem que apoiar ou tem que recriminar, não é. Tem que entender, né, o impacto que essas coisas geram, para daqui a pouco a gente, inclusive, tomar melhores decisões nas próximas eleições. Era uma conversa nesse sentido. Uhum. Então, assim, foi um mapeamento que eu fiz sentada numa mesa de conversa com os meus amigos. Isso pode acontecer numa conversa entre diretoria, para minimamente cada um dos diretores ou gerentes de áreas ou líderes conseguirem entender, porque eu vejo muito, e aí é uma crítica pessoal, não me entendam mal, mas muitas vezes a gente está tão focado na nossa área, né, que a gente escuta muito essa coisa das áreas competirem entre si, porque a gente não entende a interdependência. Se a gente parar para olhar, né, a nossa área, ela não vive sozinha. E se você entende o negócio da sua área dentro da companhia, você vai entender como que você influencia positivamente ou não outras áreas. Então é um exercício que qualquer gestor pode fazer, que pode vir num sentido de aprofundando camadas, se vier da diretoria para um analista.
A gente vai ter camadas diferentes. É um mapa mental para trazer conhecimento. Agora, é muito importante a gente trazer para a luz também isso que você falou em relação à competitividade de áreas, porque essas são as relações mais tóxicas e nocivas que uma empresa pode ter. Porque é como se estivesse dando tiro no pé o tempo inteiro. Né, e um detonando o trabalho do outro. Então, isso é extremamente tóxico e é uma prática que isso precisa trazer para a consciência, né, de como que as empresas lidam com esse tipo de coisa e começam a fazer uma mudança de cultura mesmo. Né? Nosso primeiro cliente mesmo, ela tem muitas garagens, né? Tem 4 garagens mais setor administrativo. E aí eles têm um programa de cada garagem performar. E tem uma premiação para a garagem que performa melhor e tal para o setor. E aí eles perceberam que eles queriam criar uma coisa colaborativa, de um falar para o outro, né, para eles poderem, quem acertou naquele pedaço, né, poder compartilhar com os outros para que todos eles melhorassem. E por causa da competitividade, eles não estavam conseguindo fazer isso. Então, eles estavam achando mecanismos para que mudasse essa dinâmica. Então, essa visão tem que ser muito importante pelo C-Level, para ele entender que, às vezes, fizeram uma política hierárquica dentro da corporação que, na verdade, está fazendo com que a corporação não ande. Porque, às vezes, tem um monte de gente fazendo, todo mundo querendo, aquilo lá é bom para a empresa, etc. Mas aí tem uma pessoa, e essa pessoa fala, não, mas se eu fizer isso daqui, vai atrapalhar o meu negócio aqui, e aí ele mela todo o jogo. Então, isso é muito importante de mapear isso, né, e fazer essa reflexão. Só essa reflexão já vale muita coisa. Porque já destrava um monte de coisa, já impulsiona muito o processo. Com certeza. Então, eu quis trazer isso porque é uma das coisas que a gente vê com muita clareza, né, que a gente sempre tem um atrapalhando o serviço do outro. E aí a produtividade cai imenso, né, a qualidade de trabalho cai imenso, as relações ficam tóxicas, né, e as pessoas ficam desgastadas, ao invés de ficarem energizadas. Sim. Então, nunca vi benefício entre essa competição entre áreas. Me faz pensar, de novo, né? Por que quando a gente assume o compromisso de ser uma empresa B e a gente se conecta e conhece outras tantas, né, empresárias, empresários, executivas de empresas, a gente se vê num ambiente, num lugar positivo, né? Eu não estou dizendo que é 100%, mas a maior parte do tempo, né? E se identificar com pessoas aqui ou pelo mundo, você inclusive tem essa oportunidade de rede, né? Você vivencia o entendimento de interdependência. Porque todos nós ali, cada um na sua empresa, no seu negócio, somos responsáveis por atuar dentro de um determinado segmento do mercado de uma maneira diferente. E aí eu acho que a gente pode pensar, quando a gente assina, né, a gente assina, quando certifica B, a gente assina, né, um termo de compromisso de interdependência. Acredito eu, e eu sempre vivi isso dentro das minhas empresas, que a gente deveria incorporar a interdependência como um princípio de negócio. Porque aí a gente vivencia isso dentro da organização. Não adianta assinar um compromisso da porta para fora. Perfeito. É um compromisso da porta para dentro, sabe? De entender que, de fato, uma área não vai funcionar sem a outra. Uma área codepende da outra, no melhor sentido, sabe? Para um negócio poder funcionar, né? Então, como que a gente aplica isso? Isso é uma pergunta. Por que a gente não consegue, de repente, vislumbrar, aplicar a interdependência dentro das organizações? Talvez seja um bom caminho. Porque é isso, se um resultado de uma área não está bom e o meu está muito bom, tem alguma coisa errada, sabe? Tem algum desequilíbrio, né? Ou não, realmente essa área aqui está muito boa, então qual é o aprendizado daqui, qual é a estrutura, talvez a organização, talvez o alinhamento entre as pessoas que pode inspirar, e aí rola o que? Um intercâmbio, né? De novo, volta para dentro do corpo, né? Quando um organismo está mal, ele sobrecarrega outros para conseguir se curar. E aí, se os outros não estão bem, não dão conta disso, não ajuda o que está ruim a se curar. Às vezes a gente precisa de medicamento, precisa de uma estratégia externa para ajudar, porque o nosso organismo não está dando conta,
né? Mas de fato existe um trabalho conjunto, um reajuste interno para que a gente consiga se manter, sabe, funcionando. Então, como que a gente leva isso de novo para as organizações? E eu não quero parecer utópica, porque eu já vivenciei ambas as situações, né, diárias dentro de empresas muito competitivas, inclusive vem de liderança, vem de mentalidade de líder, que fomenta a competitividade entre as suas áreas, achando que isso vai trazer performance, e por outro lado, já vivenciei experiências com gestores que se juntavam entre as áreas para se, né, fortalecer e isso entender que de fato geraria melhores resultados. Então eu já vivenciei essas experiências. Perfeito. E assim, mais uma fala da Denise que reverbera ainda dentro de mim assim, com muita força, né? Foi ela ter trazido de que precisa trazer para a clareza, assim, para o mercado produtivo, trabalhar dentro de uma grande corporação não necessariamente é ruim. Né? Então, pegar este caminho, este direcionamento. Não precisa ser ruim, pode ser bom. Porque treta existe. Gente, treta, o mundo é uma treta. Né? A minha madrinha psicóloga, ela fala que a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa é morrer. Porque os problemas acabaram. Uhum. Né? Então, enquanto a gente está vivo, a gente vai ter alguma questão para tratar. Sim. Então, elas vão acontecer. Então, basta as que vêm. A gente não precisa criar as nossas particulares, né? As nossas de estimação para alimentar isso e potencializar as tretas. A gente tem que potencializar as soluções, né? A criatividade, o crescimento, a inovação. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Puxe, eu ficaria mais 500 horas aqui, juro, tem mais assim, pelo menos uns 10 podcasts. A gente já fez mais algumas conversas paralelas, então tá tudo certo até agora. Mas assim, ainda tem muita coisa para explorar, mas eu vou fazer esse fechamento aqui, para não ficar tão longo. Claro. Mas a gente já convida aqui para o próximo, parte 2. Mas a gente sempre fecha com uma perguntinha assim, né? Nós somos 4 hábitos para mudar o mundo. E aí eu sempre pergunto assim, quais seriam os 4 hábitos que você elencaria para começar a mudar o mundo? Vamos lá, para a gente sair da inércia e já começar a fazer o dever de casa, né? Bom, me remeteu muito aos meus hábitos pessoais, porque eu acho que como a gente começou a conversa falando do quanto que individualmente, né, a gente é responsável pelo mundo que a gente cria. Lembrei de uma conversa que a gente teve um pouco antes de chegar aqui, que é a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu acordo é celebrar o sol. Eu geralmente acordo um pouco antes dele acordar e eu gosto muito de ver ele surgir. Ele me faz pensar, é um hábito que me faz celebrar a vida diária, sabe? Me faz celebrar aquilo que você disse da força da vida, né? Nesse lugar. Então, acho que isso é talvez a primeira noção de existência, o primeiro hábito, tipo, cara, honrar a nossa vida aqui, a nossa existência aqui, a nossa presença nesse mundo aqui e agora, para viver tudo que a gente está vivendo, para o bem ou para o mal. Acho que essa é a primeira coisa. O segundo hábito vou levar para o lugar da nutrição. De tudo que a gente se nutre, ela nutre nosso corpo físico, nutre nosso pensamento, nutre a nossa alma. Então, a gente prestar muita atenção na forma como a gente se alimenta, do que a gente se alimenta, né? Como, quando, que horas, né? Tipo, eu tô falando desde a escolha do que você vai comprar para consumir até a forma como você vai consumir, né? Em que momento, a presença que você vai estar ali. E isso tudo, né? O pensamento que você vai nutrir diante de uma dificuldade ou não. Acho que um próximo hábito, e aí está muito conectado também com a minha vida, eu acho que é parar para pensar, sabe, antes de agir. Tentar dar entendimento para aquilo que a gente sente, para o bem ou para o mal. Isso vem muito para mim pela minha prática da meditação diária, né? Me ajuda muito a interpretar. Inclusive, quando eu sinto que tem alguma coisa, né, que não está batendo bem, eu paro, fujo um pouquinho, mesmo que alguns minutos, para tentar silenciar ali. Eu acho que tem esse lugar do parar para pensar, para agir, para silenciar. É um hábito importante, me traz mais senso de observação e de atenção. E aí vem o quarto hábito,
que é o hábito de ser curiosa. E curiosa no sentido de se deixar surpreender pelas coisas. Sejam coisas óbvias e coisas que não são óbvias. Sabe, olhar para o sentido e significado das coisas. Por exemplo, se a gente tiver um olhar curioso para problema, o problema é outro que nem inovação, carrega o mundo nas costas, coitado, né? Foi entendido como sendo o problema do mundo. E os problemas, na verdade, eles são grandes professores, né? E é que nem conflito. A gente olha para o conflito, coitado do conflito. O conflito ele vem de uma necessidade de criar entendimento entre realidades diferentes. Então, acho que esse olhar curioso, de olhar as coisas com um pouco mais de leveza, talvez, até mesmo eu acho que o sentido de curiosidade, ele permite com que a gente se surpreenda. Perfeito. Acho que esses são alguns. São 4. Ai, que coisa mais linda. Pois é, gente, essa é a Ushi Araújo, aquela pessoa que a gente tem vontade de colocar num potinho e carregar para todos os lugares que a gente vai, né? Querida. Tipo, eu já estou começando assim, o que a Ushi diria sobre isso? Né? Eu já começo a fazer todas essas reflexões assim de vez em quando. Então, linda, gratidão infinita. Obrigada a você pelo convite, pela parceria. Pelas Nossa, trocas. foi delicioso, encantador. Acho que eu assisti umas 8 vezes, mais ou menos, esse maravilhosa. podcast. Obrigada. Muita honra de ter você aqui, viu? Obrigada Gratidão. por estar dando esse espaço, né, e dando escuta para essas vozes, essas mulheres, e eu me incluo nelas. Obrigada. Gratidão. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Ai, tá vendo? Eu fico nervosa, mas depois saio.